Então, vamos lá, turma. Eu vou voltar na página 245 para a gente poder marcar aí o que nós não marcamos na 245. Peguem marca-texto, por favor. Olha, segundo parágrafo. Primeiro parágrafo, a primeira linha, tá? Toda, né? E o pedacinho da primeira linha, que é o Brasil que fica embaixo. Ao longo dos anos, ocorreram vários deslocamentos populacionais no Brasil. Segundo parágrafo, as pessoas podem se deslocar por diversos motivos. Aí, explicando aí, pode colocar. O que é migrar mesmo, turma? Mudar, né? Isso aí. Estão marcando aí, por favor. Então, a gente tem sempre que respeitar as pessoas, respeitar a diversidade cultural. Ó, vou mudar de página, hein, para a gente ir para o próximo assunto. Ué, se adianta, não posso ficar esperando, não. 1 minuto para marcar é o máximo, né? Já tá bom, né? 246. As bandeiras. Vocês vão entender já já do que eu estou falando. As bandeiras. Tô lendo, tá? Nos primeiros anos da colonização no Brasil, os portugueses se estabeleceram próximo ao litoral. Lembra quando a gente falou no módulo 2, no módulo 1, quando os portugueses chegaram no Brasil, começaram a colonizar o Brasil? Eles não se estabeleceram próximo ao litoral? Por quê? Porque era próximo do litoral, o litoral fica próximo ao mar, né? A parte de terra, a faixa de terra, e tem até lá o mapa lá no livro, no módulo 2, que vocês viram, onde eles se estabeleceram, onde eles montaram as vilas e as cidades, próximo ao quê? Ao mar. São as terras próximas ao mar, no litoral. Então, quando eles se estabeleceram ali, eles chegaram aqui e eles ficaram ali, naquela próxima ali, litoral. Por quê? Que eles ficaram ali? Alguém sabe me dizer? Lembra disso? Fala, Jonathan. Vem aqui falar, Jonathan. Porque facilitava o embarque de... Fala, Jonathan, por favor. Vem aqui falar, por favor. Pode falar, Jonathan. Fala alto para a turma ouvir. Porque o litoral era vantajoso para as embarcações. Era vantajoso para eles. E eles conheciam o interior do Brasil? Não. Ainda não. Quais os habitantes que já tinham aqui no Brasil quando eles chegaram? Os indígenas. Os indígenas. Os indígenas que conheciam, obrigada, Jonathan, que conheciam todo o nosso território, todo, tanto no interior, né, que é mais para dentro do Brasil, como o litoral. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, eles não conheciam muito o interior. Então, vamos para o segundo parágrafo. O interior do território ele passou a ser conhecido pelos colonos. Aos poucos, eles foram conhecendo. Por quê? Eles foram desbravando, foram conhecendo, foram entrando mata dentro, né? Foram a mata dentro para poder descobrir. Uma das primeiras atividades que exploraram nesse território foram as bandeiras. As bandeiras que exploraram o território. Vocês vão entender o que é bandeiras, tá? As bandeiras, não é bandeiras que se segura a bandeira do Brasil, nada disso. As bandeiras eram expedições ao interior do Brasil. Grupos que se organizavam para desbravar, para conhecer o interior do Brasil. Tá? Tati, eu achei que era um monte de pessoa com bandeira na mão. Por isso que eu já estou falando, aí vocês vão entender melhor. Eu também. Espera aí, só um instantinho, que tem 2 crianças aqui com a mão levantada, que eles estão com dúvida. Deixa eu ver, já falo com vocês aqui. Mas a gente vai chegar lá. Fala, Ingrid, mas tem que vir aqui para a turma ouvir. Para marcar o caminho, para voltar. Não. Fala, o João Vitor, vem aqui. Ah, você falou a mesma coisa de Ingrid? Sim.
Então, as bandeiras eram expedições ao interior do Brasil, ocorridas no século XVI e XVII, hein, Jonathan? E essas expedições, elas ocorreram no século XVI e XVII. Olha o objetivo. Por que essas bandeiras, essas expedições, qual era o objetivo delas? O que elas queriam? Capturar os indígenas para escravizar. Essas expedições que capturavam os indígenas eram chamadas de bandeiras de apressamento. Então, já podemos marcar aí, As bandeiras eram expedições do interior do Brasil. Terceiro parágrafo. Século não precisa, não. Né? Gravar século, não. Então, olha só, por que eles queriam capturar os indígenas e escravizar? Porque eles precisavam de mão de obra, de pessoas para trabalharem para eles. Então, eles queriam capturar esses indígenas para eles trabalharem para eles. Então, esse grupo aí, essas expedições, eram chamadas de expedições de apressamento. E o outro grupo, que as expedições que procuravam ouros e metais preciosos, eram chamadas de bandeiras de prospecção. Podem marcar também, procurar ouro e metais preciosos. Eram chamadas de bandeiras de prospecção. As pessoas que participavam dessas bandeiras eram conhecidas como bandeirantes. Nós vamos já na página 247 conhecer os bandeirantes, tá? A figura dos bandeirantes. Então, podem marcar também todo o parágrafo, todo o terceiro parágrafo. As pessoas que participavam dessas bandeiras eram conhecidas como bandeirantes. Então, os bandeirantes que participavam das bandeiras de prospecção, eles iriam procurar os metais preciosos, o ouro, eles saíam para procurar o ouro, metais preciosos. Essas expedições eram chamadas de bandeiras de prospecção, ok? E as que saíam para capturar os indígenas, para escravizar? Eram as bandeiras de apressamento, ok? Os caminhos percorridos pelos bandeirantes, caminho que eles percorriam, que eles procuravam, né, contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido. Eles não conheciam, então eles saíram à procura de ouro, eles saíram à procura desses índios para escravizar. Então, eles passaram a conhecer mais o interior do Brasil. O interior do Brasil passou a ser mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos para regiões mais afastadas do litoral ao longo dos anos. Vamos observar aí no mapa para vocês entenderem melhor. Vou aguardar quem está marcando. Estou só aguardando quem está marcando, tá? Então, turma, essas bandeiras aí, enquanto vocês estão marcando, de apressamento, elas tinham como objetivo capturar os índios, né? Eles eram vendidos com mão de obra. Eles eram capturados e vendidos, igual eles faziam com os escravos. Capturavam os indígenas, buscavam os indígenas lá no interior, né, das aldeias deles, e traziam para poder eles trabalharem como mão de obra escrava, não pagando nada por isso, né? Eles não pagavam nada. E tem outra coisa, eles chegavam nas aldeias, eles tinham armas de fogo, nós já falamos disso no módulo 2, que os indígenas não tinham. Então, exatamente, a arco e flecha, né, Jonathan? A lança, e já os bandeirantes e os portugueses, né, eles tinham armas de fogo. Então, eles capturavam os índios, tinha guerra, os índios não iam assim, eles lutavam contra isso. Então, muitos indígenas morreram, muitas famílias, muitas aldeias. Milhões de indígenas, muitas aldeias, tia. Exatamente, Bruna. Muitos indígenas foram mortos pelos bandeirantes. E esses caminhos, eles contribuíram para que as pessoas começassem a conhecer o interior do Brasil. Agora vamos Olha só, turma, e essas bandeiras aí,
Elas partiam da região onde atualmente se localiza o estado de São Paulo, tá? Ele rumo às demais regiões do território, se deslocavam até a região centro-oeste e norte, essas bandeiras aí. Vamos ver o mapa agora. Observe no mapa algumas rotas percorridas pelos bandeirantes. Vamos ver essas rotas aí. Então, olha só, vou aumentar mais para vocês entenderem melhor. Pode. Então, olha só. As rotas dos bandeirantes. No século XVII. Vocês estão vendo essa linha lilás que está aparecendo aí na tela de vocês, no livro de vocês? A lilazinha é a bandeira de apressamento. Essa bandeira de apressamento, ela fazia o quê? Vocês lembram, sem olhar o livro? Elas capturavam os índios, né? Isso. Sim. E as bandeiras de prospecção? É a laranja aí. Oi? Procurar ouro, metais preciosos, não é isso? Essas coisas. Isso, procurar ouro. Então, olha só. Tá vendo que a setinha está seguindo? Está saindo do estado de São Paulo e indo para outras regiões, tá vendo? Elas partiam da região onde atualmente se localiza o estado de São Paulo. Olhem aí no mapa o São Paulo. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês, mas o meu é roxo também. Deixa eu trocar de cor. Tia, eu achei São Paulo. Oi? Eu achei São Paulo. Achou? Então. Eu também achei, tia. Eu também achei. Ó, vou marcar um X de vermelho, que é melhor. Espera aí. Ó, vou marcar aqui um X de vermelho, ó. Vocês estão vendo aí? Aqui que é São Paulo. Tá vendo? Eles saíam daqui, olha. O marcador é vermelho, hein? Eles saíam daqui de São Paulo e iam para outras regiões, para outros territórios, para a região centro-oeste, para a região norte. E as bandeiras aí que vocês estão vendo, caminho lilás, são as bandeiras de apressamento. As bandeiras de apressamento faziam o que mesmo? Capturavam os indígenas. E as bandeiras de prospecção, desculpa, que é a laranjinha, ó, que está saindo aí do mapa. Qual o objetivo delas? Ouro e metais preciosos. Viram? Eles saíam aí do litoral, tá vendo? São Paulo não fica próximo aí ao litoral? Eles saíam daí e iam para o interior, mais para o meio do país, ó, procurando, ó, o caminho que eles percorriam. Aí vocês acham que é fácil, igual hoje em dia? Naquela época? Não, tia, naquela época não tinha nada, não tinha carro, não tinha avião, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha um monte de coisa que hoje em dia, tia, é fácil de se locomover hoje em dia. Exatamente. Mas você acha que eles iam de quê? Pelas carroças puxadas de cavalo. Puxada por cavalo. Exatamente. Outra coisa, Bruna. Vocês falaram, porque não tem o meio de transporte que a gente tem hoje. Mas também não tinha muito mais vegetação, né? Que hoje em dia já não tem, que foi desmatada. Tinha muito mais vegetação. Não tinha prédios, casas, construções, fábricas naquela época, né? Muitas como tem hoje. Certo? Sim. Então, vou perguntar para vocês aí, ó, o número 3 do livro. De qual região se originava a maioria das bandeiras? Circule no mapa. Qual é? Qual região? Para a gente circular. Já falaram aqui, eu quero ver a turma online falando. São Paulo. São Paulo, então vai lá no mapa onde está São Paulo. Ó, circulei direitinho, viu? Aprendi. Aprendi o que já tinha esquecido antes das férias. Reaprendi. Então, viram, turma? Em São Paulo, a região onde se originava a maioria das bandeiras. Tia, dá para ver o tanto de traço que tem em São Paulo? Isso, Bruna. Saindo de São Paulo, né? Em direção a outras regiões. Que a região... tia. Tá vendo aqui, ó, Bruna? Centro-Oeste, que é o centro do país aqui, ó. Vila Boa. Tá vendo aqui no meio? Aham. Aqui, ó, no meio, ó.
Vou marcar não, porque senão depois Vila eu vou Boa, marcar. Cuiabá. Isso. E lá para cima, ó. Tem no Belém norte, e ó, no Jurupá. norte. Olha no norte também. Tá Uhum. vendo? E no sul também, né? Não é só no É, norte, não. Ao sul também. Indo para o sul. Vocês conseguem ver esse X, essa cruzinha que a tia está aqui do marcador, não, né? Vocês aí em casa? Em não, Bruno? dá pra ver não. Tia. Então tá bom. E aqui na sala as crianças veem. Ah, Né? dá pra ver sim, tia, mais ou menos. Ah, dá para ver sim, é porque fica pequenininho. Mas tudo bem. Então vamos para a página 247, que a gente fala demais, né? Sim, tia. Vamos para 247. Agora nós vamos falar sobre a figura dos bandeirantes. Ah, turma, deixa eu só voltar a falar uma coisa que eu esqueci de falar, que não está escrito aí no livro, mas eu vou falar para vocês. E quando a gente falou das bandeiras de prospecção, que elas procuravam metais preciosos e ouro, eles não procuravam esses bandeirantes só metais preciosos e ouro não. Produtos naturais também, tá? Que podem... Como tia, eles também procuravam muitas coisas naturais, tia, porque hoje em dia isso daqui é muito raro achar uma coisa natural. Sim. Então, turma, além disso, foram os produtos naturais, tá? Que podem ser comercializados. O que é comercializado? Pode ser vendido, tá? Ah, falando nisso, eu vou lembrar a vocês uma coisa, que para a aula que vem, quem vem para a sala não precisa não que eu vou trazer. Cravo, canela, em casa, pega aí na hora da aula, deixa no cantinho, porque a tia vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso e eu vou mostrar aqui para a turma que está aqui e para vocês online. A turma que está aqui vai ver, pode até, vai estar no saquinho, dá para higienizar. A tia vai mostrar para eles vão sentir o cheiro. Agora vocês em casa não, né? Não vão conseguir ver, mas vão sentir o cheiro. Se tiver em casa, mãe, onde você tem cravo, bota num saquinho, bota num vidrinho para poder eu ver na hora da aula, para a próxima quarta, tá bom? Semana que vem eu lembro vocês de novo. Tia, aqui em casa tem canela. Isso, já deixa separado. Aqui na minha casa também, tia. Isso, Tia, mas eu acho que é canela em pau. Presta atenção, é canela em pau, mas não tem problema se tiver canela em pó, que pelo menos vocês vão sentir o cheirinho dela aí, tá bom? Aham, tia. Eu vou trazer a canela em pó, tia. Isso, então vamos lá para a página 247. É porque eu lembrei agora, senão depois eu esqueço de falar com vocês. E, João Gabriel, depois eu vou falar com você ainda sobre a questão que você pediu, tá? Não esqueci, não. Então vamos lá. A figura do bandeirante. As expedições dos bandeirantes, eles reuniam um grande número de pessoas e podiam durar semanas, meses ou até mesmo anos, tá? Com essas expedições, saindo em busca saindo em busca dos indígenas, saindo em busca desses metais preciosos, desses produtos naturais. Durante as viagens, os bandeirantes viviam com pouco conforto. Eles caminhavam em matas fechadas. Olha o que eu falei para vocês, que tinha mata. Não é agora, hoje em dia, que você vê um monte de casa, prédio, apartamento, com várias construções. Não, naquela época, a gente está falando do início da colonização. Várias vegetações, várias árvores. Então, eles sofriam também, não tinha conforto nenhum. Eles caminhavam no meio das matas fechadas, encontravam os animais, né? E tinham poucos recursos disponíveis para a sua alimentação. Não tinha muita alimentação. Tinha poucos recursos. Então, eles viviam um péssimo conforto, não tinha conforto nenhum, tá? Então, eu vou pedir aí que Bruna lê para mim, por favor, essa parte lilás aí do livro que está falando sobre o bandeirante. Por muito tempo, os bandeirantes foram representados conforme a ilustração ao lado. Eles eram descritos como homens brancos, valentes, bem preparados e bem equipados, que portavam armas de fogo, usavam acessórios e vestimentas de couro e bota de cano alto. Muito bem, Bruna. Vocês viram aí o que Bruna falou?
E viu a imagem aí do bandeirante? Olha aí, a bota de cano alto, tá vendo? Armas de fogo. E os indígenas tinham isso? Não. Tia, os indígenas, eles não eram assim, tia. Isso. Então, turma, as bandeiras, quando elas saíam, os bandeirantes saíam nas bandeiras, né? Nessas expedições. As bandeiras eram as grandes expedições, que às vezes reuniam milhares de pessoas que iam para o sertão, ao interior do Brasil, em busca de índios para serem escravizados, né? Escravos, eles eram escravos e atrás de riquezas também, principalmente ouro e pedras preciosas. E também, como eu falei para vocês, produtos naturais, né, Enzo? Eles saíam à procura disso tudo, os bandeirantes, as expedições. Então, vamos continuar aí. Andrei, você pode ler a parte verde para a tia? Cadê Andrei? Sim. Obrigada, Andrei. Andrei falou alto. Valeu, Andrei, pode ler. Porém, vários estudos atuais mostram que a maioria dos bandeirantes era, na verdade, Mestiça, fala. mestiça e vestia roupas Deixa eu só te interromper. Andrei, deixa eu só te interromper para explicar o que é mestiça, tá bom? E você continua aí. Então, mestiça são pessoas descendentes de duas ou mais etnias, duas raças diferentes, e que possuem características das mesmas, tá? Por exemplo, mistura de negro com branco, ou negro com índio. Isso eram mestiços, tá? Mistura de negros com brancos, de negros com índios. Essas são as pessoas mestiças, descendentes de duas raças, tá? Diferentes, que possuem características das mesmas, ok? Então, continua aí, depois de mestiça, o Andrei. e vestia roupas mais adequadas para suas longas viagens. Além de andar descalça, eles, inclusive, nem portavam arma de fogo. Era comum que alguns deles usassem outros tipos de armas, como arco e flechas. Tá vendo? Vamos observar aí ao lado uma representação do bandeirante baseada em estudos históricos recentes, tá? Que antigamente se dizia que ele usava essas botas de cano alto, mas estudos recentes revelaram que eles andavam descalços. Você está dizendo que eles andavam em péssimas condições? Eles não, né? Como é que eles iam andar com botas de cano alto, com armas de fogo? Ainda estão sendo feitos estudos para descobrir isso. Então, continuando aí. Obrigada, André. Obrigada, Bruna. Os bandeirantes... Tia. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil. No entanto, eles também foram responsáveis pela captura e morte de muitos indígenas e pela destruição de muitas aldeias. Podem marcar isso tudo aí que é importante. Olha só, quando eu falei para vocês... Eu estou com o marcador errado, desculpa. Quando eu falei para vocês que muitos indígenas morreram, foi porque os bandeirantes, eles foram os responsáveis pela captura desses indígenas. Eles não foram para lá para capturar os indígenas, para escravizar? Então, os indígenas iam assim, tem mais nem menos? Não, eles lutavam. Então, muitas aldeias foram destruídas, tá? Muitos indígenas foram mortos. Eles foram responsáveis pela morte de muitos indígenas, de muitos indígenas, tá bom? Voltando ao que a gente estava falando lá sobre as expedições, sobre as bandeiras, então os bandeirantes são os homens, né, as pessoas que saíam em busca dessas riquezas, de capturar os índios. São expedições, os bandeirantes participavam dessas expedições, certo? Voltando, então essas expedições, elas reuniam milhares de pessoas, que elas saíam no sertão aí à procura desses metais preciosos, à procura dos indígenas. Então, os índios, eles lutavam, eles não iam assim chegar aí, não. Eles não queriam, eles queriam
Vocês acham que eles iam querer trabalhar sem receber nada em troca? Não. E tem outra coisa, eles não falavam a mesma língua dos indígenas. Exatamente. Tinham mais índios do que branco. Mas os brancos tinham o quê? Os brancos, eu quero dizer, são os portugueses. Eles tinham as armas do fogo. A Medina descendo para ver se você está bem. Peraí, só um minutinho, que Duda está fazendo uma pergunta. Oi, Duda. Está bem. Como que eles o quê? Se comunicavam? Os bandeirantes eles se comunicavam com os índios. Eles chegavam lá para prender, para pegar. Certo? Os índios eles se comunicavam entre si. E os portugueses tentavam. A Medina está indo. Olha. Oi, Bruna. Bruna, falou alguma coisa? Foi você? Eu não te ouvi. Fala novamente. Não, tia, liguei o microfone sem querer, tia. Ah, tá. Não pensei que estivesse falando comigo. Não tem problema, não. Sem problema. É que eu pensei que você estivesse falando comigo e eu não te ouvi. Por isso que eu te perguntei. Então, turma, volta lá naquele mapa para a tia falar com vocês mais sobre o mapa. Então, turma, vê só no mapa aí. Vou aumentar um pouquinho para vocês. Vou falar mais sobre esse mapa para vocês entenderem mais sobre as bandeiras, sobre essas expedições, né, dos bandeirantes. Olha só, tá vendo aí no mapa? Vendo essas setinhas? Os principais caminhos utilizados pelos bandeirantes, não foi? Que eu falei para vocês? Então, essa trajetória aí, ela foi importante para ampliar, aumentar o território brasileiro. Não aumentar em tamanho, aumentar o conhecimento deles sobre o local, tá? E também para o comércio, para a comercialização, porque eles acharam, eles não foram lá atrás dos produtos, né? Que eu falei para vocês, de produtos naturais, que na aula que vem a gente vai falar sobre esses produtos que eles saíram em busca aí, tá? Então, essa trajetória aí foi muito importante para a ampliação do território brasileiro, né? E também para o comércio. E essas expedições, elas permitiam aumentar o conhecimento que se tinha na época em relação ao interior do território brasileiro, porque eles não conheciam. Essas expedições, essas bandeiras, elas fizeram com que eles fossem, saíssem para descobrir o que tinha no interior do território, no interior do Brasil, porque até então eles conheciam o litoral, não é certo? Que nós aprendemos? Então ela contribuiu para a ocupação dessas regiões que antes não eram ocupadas. Lembra que nós falamos que as primeiras vilas e cidades foram construídas próximas ao litoral, que foram construídas próximas às minas, onde tinha o ouro? Então, eles construíram as cidades próximas ao litoral. E essas bandeiras facilitaram o conhecimento do interior e também aumentar o conhecimento do território brasileiro, tá bom? E nas atividades comerciais também. Então, essas setas aí, elas indicam o deslocamento das bandeiras, os caminhos que eles fizeram, os bandeirantes, para descobrir o interior do nosso território, ok? Alguém deixou de entender isso aí? Alguém tem alguma dúvida? Não. Então, podemos passar para a próxima página? Pode, tia. Por favor. Obrigada. Fecha aí. Deixa eu bater, não. Então, olha só, turma. Na 248... Não é dever de casa, não, não, não é não. É, porque ontem, sem querer, eu falei, vocês chamaram minha atenção. 249 que é de casa. Então, vamos fazer 248. Podem pegar o livro de vocês aí e fazer. Na 248, eu vou explicando a atividade com vocês aí, ó. É uma pintura, porque naquela época não tinha foto. Uma pintura. Analise a pintura a seguir, que representa uma expedição bandeirante, tá? Dos bandeirantes. Aí tem, tá vendo que tem A, B.
Olha a legenda da fotografia, da tela aí da pintura. Ó, retirada do Cabo de São Roque, pintura de Henrique Bernadelli, feita em 1927, representando uma expedição de bandeirantes paulistas. Aí, de acordo com essas letrinhas A e B, vocês vão responder as questões aí. As próximas questões. Vou dar um minutinho para vocês, eu vou ler, explicar enquanto vocês estão fazendo aí. Vão fazendo. Ó, A. Associe as letras indicadas na imagem com as legendas corretas. Você vai ver, indígena, A ou B. Bandeirantes, A ou B, de acordo com a imagem. Letra B. Aí vocês vão falar já que eu vou perguntar para vocês. Conte aos colegas como você conseguiu fazer a associação acima. Como que você descobriu quem é indígena e quem é bandeirante? Já vocês falam. Cite elementos da imagem em sua resposta. Vocês vão falar para mim aqui. Na letra C, vocês vão descrever aí, descreva como os bandeirantes foram representados na pintura. Vocês vão escrever aí como que esses bandeirantes aí na pintura foram representados, ok? Estou aguardando vocês fazerem. Pode? Então, a letra B e C, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua resposta. A C tem que escrever, a B vocês só vão falar. Também terminei. Ok, estou aguardando os outros. Vou explicar também a tarefa de casa. Ficou alguma dúvida quanto a esse assunto? Não. A letra C está mandando você descrever. Você escrever aí como que os bandeirantes foram representados na pintura. Como é que os bandeirantes estão aí nessa pintura? Descrever e escrever aí sobre os bandeirantes, como eles estão nessa pintura. Ó, sabe por que eu estou perguntando para vocês se ficou alguma dúvida quanto aos bandeirantes? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as expedições bandeirantes, tá? O que eles acharam, sobre o que eles acharam nos caminhos deles, falar sobre o trabalho deles, tá bom? Nós vamos falar na próxima aula, por isso que eu estou perguntando para vocês, não pode ficar nenhuma dúvida, porque na próxima aula a gente continua sobre esse assunto, com mais coisas sobre esse assunto. Ok? Qualquer coisa é só perguntar. Bem, enquanto tem crianças terminando, eu vou passar para a página 249 para explicar a atividade, vocês vão ouvindo aí, tá? Quem não terminou vai só ouvindo. Tem lá um texto, tá assim, ó, leia o texto a seguir sobre as expedições bandeirantes. Tem um texto. E de acordo com o texto, vocês vão responder as questões abaixo. Todas as perguntas que estão aí estão relacionadas com o texto. Tá bom? E na letra D, tá? Não tem linha, porque seria para conversar. Mas o que você... A gente vai conversar na hora que eu for corrigir a tarefa na próxima quarta-feira. Mas o que vai acontecer? Se você quiser anotar aí embaixo no seu livro, porque tem espaço, no meu eu anotei, ó, as minhas informações. Eu anotei aqui. No final do livro, depois lá, ó, lá pertinho onde está escrito 249, na letra D, vocês podem fazer as anotações do que vocês vão falar durante a aula para os colegas de vocês, na hora que a gente for corrigir essa tarefa de casa. Ok? Todos entenderam? A letra D não tem espaço para anotar. Mas isso não quer dizer que você não possa anotar. Faz uma linha, quem não quiser fazer linha não faz. Escreve aí o que você vai falar para os seus colegas na hora da aula. Tá bom? Tia, terminei. Para vocês se prepararem, ok? Então, eu vou voltar. Tá bom. Tia, terminei. Eu vou voltar para a página da atividade de aula. Vou corrigir já com vocês. Vamos lá.
Então, vamos fazer a correção da página 248. Na 248 está assim, letra A. Associe as letras indicadas na imagem com as legendas corretas. Então, vamos ver. Qual que é a legenda aí da indígena? A ou B? A. Letra A. A maiúsculo. Certo? Então, os bandeirantes ficaram com a letra Letra B. B. Eu botei G, desculpa. Não sei por quê. Letra B. Letra B. É B, eu cliquei errado. Então, vamos lá. A máscara. Sarinho. O olho. Conte aos colegas, agora tem que levantar a mão e clicar a mãozinha. Conte aos colegas como você conseguiu fazer a associação acima. Cite elementos da imagem em sua resposta. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a turma online, que levantou a mão primeiro aqui, do que a turma presencial. João Otávio, pode falar. Eu consegui fazer a associação pelas roupas e também que os bandeirantes estão andando a cavalo, os indígenas a pé. Muito bem. João Gabriel, mesmo que seja a mesma coisa do colega, pode falar. É que os indígenas estão sem peça de roupa, estão andando a pé, e os bandeirantes estão com peças de roupas, andando a montaria de cavalos e etc. Andrei, depois Bruna. Depois de Bruna, Luísa. Porque os bandeirantes estão com chapéus, roupas, cavalos, os indígenas não, eles já estão andando a pé, andando sem peça de roupa. Muito bem. Bruna. Por que, tia, os indígenas eles estão andando descalços, sem vestimenta? Já os bandeirantes, tia, o bandeirante ou bandeirante, tia, eles estão vestidos, eles estão a cavalo, eles estão com vestidos, né? Eles estão com cavalo. E os indígenas, eles estão andando a pé, sem roupa, sem nada, tia. Sem roupa não, tia. Estão com roupa, mas... Quase nu, né? Viu que cada um... Vocês falaram da mesma coisa, mas cada um falou do seu jeito? Viu que legal? Luísa agora. Vai, Luísa. Os indígenas, eles estão sem roupa, estão a pé. E os bandeirantes, eles estão com roupa e chapéus e coisa. E também os bandeirantes estão com armas de fogo. Os indígenas não. Isso. E mais alguém? Ingrid, então vai logo, Ingrid. Eu. Tá, eu vou falar com você. Deixa eu só ver a criança aqui na sala, no presencial. Depois Miguel Fogageiro, vai. Mais alto, Ingrid, senão nem eu estou conseguindo te ouvir. Você está de máscara. Tem que falar mais alto um pouquinho, por favor. Os indígenas estão sem roupa e eles estão com uma escolinha tipo a minha. E os bandeirantes estão montados a cavalo, estão mais vestidos em coisa com Isso. Miguel Fogageiro. Tia, eu botei assim. Hoje em dia... Não, você já está na letra C, né, Miguel? Eu perguntei primeiro qual foi a... Eu não estou na letra C ainda, não. Eu estou perguntando como que você conseguiu fazer a associação acima entre os indígenas e os bandeirantes. Como é que você descobriu? Eu descobri que os indígenas, eles estão sem roupa, só com um short de palha, eu acho. Não, é tanga. Tanga, isso na aí. verdade. Tanga. Que eles usavam. E aí, Isso. os bandeirantes já estão com chapéus, as roupas, em cima de um cavalo. É verdade, Miguel. Miguel, agora aproveita que já está na letra C, já vou para a letra C. Descreva como os bandeirantes foram representados na pintura. O que você escreveu aí? Tá bom, eu botei assim. Os bandeirantes, pelas roupas e montaria de cavalo e chapéu. E os indígenas sem roupa, só com uma... Não, mas aí você não precisa escrever indígena. Está perguntando só bandeirante. Não precisa falar sobre o indígena, tá bom? Então, só Mas fica quem vai falar? de cavalo e Clica na chapéu. mãozinha aí para dizer quem é que vai falar. Clica na mãozinha.
João Gabriel, o que você colocou aí, João Gabriel? Eu botei. Os bandeirantes estão com peças de roupa, com posses, com chapéus e a montaria. Já os indígenas estão só com tangas, João Gabriel, eles estão com peças de roupas, com o que depois? posses. Sim. O João Otávio, depois Andrei. É a letra C, né, tia? Sim. Eu Letra botei. C. Escreveu. Eles foram representados capturando os indígenas para trabalhar. Não, olha só, a pergunta é: como eles foram representados na pintura aí? Vestimentas de couro, chapéu e lenços, carregando acessórios, armas de fogo. É isso aí, não é o que eles faziam, não. Você não vê nada disso, algumas coisas que você falou aí, você não vê aí na imagem o que eles faziam. Tá? É o que está vendo na imagem. Fala, Lana, vem aqui mais próxima. Ó, enquanto isso, já coloquei a agenda para quem já acabou, já ir copiando a agenda. Compartilhei a agenda com vocês. Fala, Lana. Quem quiser falar, clica na mãozinha. Botei assim. Os bandeirantes estão com sapatos montados a cavalos, roupas e chapéus. Isso. Agora, Andrei. Foram representados com botas de couro, com armas de fogo e montados a cavalo. Muito bem. Agora, quem vai falar mais? Fala Duda Souza, mas tem que vir aqui. Depois Luísa. Alguém mais online? Não, Rafaela, o que você botou, Rafaela? Daqui a pouquinho você vai falar depois de Duda. Fala, Duda. Letra C ou é a letra B? Na letra C, mas só deixa a Duda falar primeiro, que ela já chegou aqui. Vai, Duda. Duda Souza. Tá bom. Muito bem. Ó, gostou dessas unhas aí. Bota aqui pra me ver, não precisa encostar, não. Que linda. Tá toda fashion, toda linda. Fala, Rafa. Tia, na letra C eu coloquei. Calma aí. Eu coloquei que eles foram representados com a cavalo, com roupa. E os indígenas não estão com roupa, a cavalo, por exemplo. Mas eles também são representados Isso, com Rafa, roupas, mas né, deixa eu te tia? falar uma coisa. Aí na letra C, que é para você escrever, tá? É só sobre os bandeirantes, não precisa falar sobre os indígenas aí. Só para a gente comentar dos indígenas e os bandeirantes é na letra B. Na letra C, você não precisa falar sobre os indígenas, ok? Tá certo, só Tá não bom, precisa então falar eu sobre os apago? indígenas. Apaga, porque você está perguntando sobre os bandeirantes. Tá bom? Já terminei a agenda. ô tia, eu já terminei a agenda. Faz... Ok, espera, aguarda que a tia vai falar ainda. Fala, Pedro Lucas. Os bandeirantes estão com arma de fogo, só. E hoje, Não, tira os indígenas, gente. Vocês estão confundindo na letra C. Não é para falar dos indígenas. A letra C está assim, ó. Descreva como os bandeirantes foram representados na figura. Você não falou nada de bandeirante, você falou que ele tem arma de fogo. Só isso? E chapéu, lenço, ó, eles estão com lenço aí no pescoço, ó. Carregavam acessórios, armas de fogo, os vestimentos, né? As roupas deles são de couro. Não tem que falar do índio aí na letra C. Do índio era só na letra B. Oi. eu posso falar a minha? Pode sim, Duda. Ô, Duda, agora eu estou te ouvindo muito melhor, tá? Ah, tá. Então deve ter sido acho que deve ter sido alguma coisa da internet naquele dia. Ô, Duda, mas, ó, tá 100% ótimo, excelente. Pode falar. Tá. É a letra C, né? Isso, a letra C. Eu botei com roupas, chapéu, botas e espadas. Isso, só sobre os bandeirantes. Muito bem. Pedro Lucas, lenços com C cedilha, tá? Pedro Lucas, escutou?
C cedilha, ela sabia que ele tinha colocado com S. A professora já conhece. Ele me perguntou, tia, qual o nome mesmo negócio que bota no pescoço, seu lenços? Aí eu esperei Duda terminar de falar para falar lenço com C cedilha. Ela apagou. Eu conheço ele. Fala, Eu vou dizer Luísa. assim, os bandeirantes estão com roupa, com chapéu e com armas de fogo e a cavalo. Certo. Conseguiu, Pedro? Precisa de ajuda? Então tá bom. Quem mais? Falar também? Pode. Vai falar também, ô, Ana? Pode, Gabi, vem aqui. Gabi vai falar, turma. Aí, Manu, sua amiga Gabi. Uma das suas amigas. Dá licença aí, Alana, para ela chegar mais perto aqui, por favor. Gente, a Alana limpa toda hora essa boca com álcool, né? Eles estão a cavalo com roupas, armas de fogo, e chapéu, acessórios e um lenço no pescoço. Muito bem. Lenço que você cedilha, hein? Fala, Pedro Lucas. Agora você consertou? Arma de fogo, chapéu, lenço no pescoço e montado no cavalo. Montado no cavalo, isso aí, muito bem. Turma, olha só. Todo mundo copiando a agenda e eu vou dar os recados, tá? Tá bom, Minuto. tia. Deixa eu botar aqui na agenda para a turma aqui da sala copiar. Ó, não esquecendo que amanhã, geografia, matemática e o livro de artes, hein? Não esqueça, nós vamos falar sobre o folclore que nós não falamos. E lembra que eu comentei com vocês sobre o dia dos pais, que a gente ia fazer que nós vamos, né, que nós vamos fazer uma comemoração para o pai, tá? Pai ou qualquer pessoa da sua família que represente seu pai, tá bom? Qualquer pessoa, qualquer representante.